No programa Jesus está voltando de hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 10, o anjo forte. Só lembrando que nesse capítulo 10 é um interlúdio, é um espaço entre a sexta e a sétima trombeta, quando aqui neste capítulo 10, Deus já está dando a vitória, está dizendo que não haverá mais tempo para muita coisa, que todas as profecias, que o cumprimento da sua palavra acontecerá. E nós vamos dar continuidade a partir do versículo 4, quando diz: logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. É interessante notar aqui que no início de Apocalipse, em 1,19, é dito a João que escreva tudo o que está sendo revelado para ele. E aqui é dito que ele guarde, que ele cele estas palavras, que não as escrevas. Então fica o questionamento. Num livro com o propósito de revelar, por que barrar esta revelação? Por que cessear esta revelação? Mas a própria Bíblia nos dá esta resposta. Devemos observar que, em geral, Deus, Ele não revela tudo. Mesmo porque nós não teríamos a capacidade de interpretar, de assimilar, de reconhecer, de conhecer toda a sua onisciência, toda a sua onipresença, todo o seu poder. Então, algumas coisas ao servo de Deus é revelado, porque a própria palavra diz que Ele não faria nada sem antes revelar aos seus servos. Em Isaías 55, capítulo 8, versículo 55, de 8 a 9, versículo 8 a 9, está dito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Até Moisés, ele falou que nós precisamos saber como servir a Deus. Em Deuteronômio 29:9 está escrito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas nos pertencem, e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O próprio João também falou a respeito de sabermos alguma coisa e outro que não for revelado não ser da nossa conta. Ele diz em João 20, do versículo 30 a 31, diz: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, muitas coisas, muitos milagres, Jesus operou. Inclusive é dito que nenhum livro na face da terra caberia os sinais, os prodígios, as maravilhas que Jesus operou. Ainda em João, capítulo 21, versículo 24 a 25, está dito: este é o discípulo que testifica destas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então veja que Deus está falando neste capítulo para João ouvir, mas guardar aquilo que está sendo escrito, porque não é ainda o tempo da revelação, porque o cumprimento acontecerá, mas que João guarde. Nós vemos isso também em Daniel, no capítulo 12, do versículo 8 a 10, diz: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente,
e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então veja que até Daniel, naquelas revelações que ele teve, Deus disse para ele guardar, para ele selar, porque o tempo iria acontecer, as profecias iriam acontecer, mas aquilo que estava sendo revelado naquele momento era para ser guardado. Então vamos para o versículo 5 do capítulo 10, versículos 5 e 6. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Aqui, vamos frisar bem aqui esse trecho, esse pequeno trecho aqui, já não haverá demora. O anjo levantou a mão e jurou. Nós vemos isso também em Daniel, quando diz, Daniel capítulo 12, versículo 7 a 8 diz: E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Só vendo, lembrando em Apocalipse, aqui é relativo a 3 anos e meio da tribulação. Um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Então, o que quer dizer aqui é que Deus vai cumprir a sua palavra em todos os pormenores. Tudo será cumprido. Então, aqui quando diz já não haverá demora, é porque tudo será cumprido. Em Apocalipse, já no capítulo 1, no versículo 1 a 3, diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos, aqui mostrando que tudo que Deus vai fazer antes, Ele mostra aos seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então é frisado aqui que Deus vai enviar seus servos, os profetas, Deus vai revelar seus servos, os profetas, que a palavra será cumprida e não haverá mais demora. Em Apocalipse ainda 22, versículos 6 a 7, está dito: E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia deste livro, da profecia deste livro. Em Apocalipse 22, versículo 10 está dito: E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aqui sempre frisando que o tempo está próximo. De um determinado momento dessa trombeta, até a trombeta tocar para a 7ª trombeta e entrar as taças, vai ser tudo super rápido. Os desígnios de Deus, a ira de Deus vai ser cumprida, a sua palavra vai ser cumprida, nada vai ficar ao largo. Deus cumprirá toda a sua promessa. Então, neste versículo, neste capítulo, quando o anjo faz a jura e diz que não haverá mais tempo, que Deus enviará os seus servos, seus profetas, Ele vai cumprir toda a sua palavra. No próximo bloco do programa Jesus Está Voltando, nós vamos entrar no capítulo 10 ainda, mas no versículo 7, quando diz: Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então não perca o próximo bloco do programa Jesus Está Voltando, como vamos entrar no versículo 7 de Apocalipse, do capítulo 10. Não perca o próximo bloco do programa Jesus Está Voltando.